O SPY tentou passar desse nível várias vezes, porém respeitou em todas as vezes. Quer entender como esses níveis funcionam? Segue o vídeo. Bom, pessoal, começando aqui pelo SPY, estou no gráfico de 5 minutos. O ativo abriu com um gapzinho de alta, ele devolveu tudo logo no começo do dia. Mas esse ponto do Gags aqui para o SPY foi muito importante no dia de ontem. Ele foi, testou uma vez, testou duas vezes, subiu forte, recuou, tentou de novo, deu mais uma pernada de alta, e aí foi quando ele encostou uma vez aqui, duas vezes, três vezes, quatro, cinco. Esse nível foi bem forte no dia de ontem. E aí no finalzinho do dia, o ativo deu uma aliviada, fechando em alta aí, uma leve alta de 0,24 nos 575. O QQQ teve um pouco mais de força, que são as empresas, tem um peso maior nas empresas de tecnologia. Então, o ativo abriu também com um gapzinho de alta, devolveu, chegou até a ficar no negativo no começo do dia, e foi quando ele achou força e subiu até o GX2 aqui, que era por volta dos 493. Porém, ele não teve força para ficar acima desse preço. Ele ficou por um tempo aqui, recuou forte, tentou de novo, bateu no preço e respeitou, caiu mais forte ainda, fez um fundo mais baixo. Depois ele achou um fundo duplo aqui, consolidou e aí no final do dia teve força para subir e passar desse preço. Movimentação bem interessante. A Nvidia foi na contramão do mercado. Ela abriu com um gap de baixa e caiu forte, foi até esse nível do gama aqui, High Volatility. Depois recuperou em V aqui, subiu forte, bateu no GEX 5, porém não teve força para continuar subindo. Então recuou e aí finalizou próximo desse nível do 120. A Tesla, por outro lado, abriu com um gap de alta, porém devolveu tudo aqui forte no começo do dia, achou um fundo aqui duplo, e começou a subir. Foi subindo e aí no final do dia o ativo teve muita força, subiu bem forte aqui no, no final da tarde. Para finalizar, a Apple ela teve força também no começo do dia, rompeu esse nível do gama, o GX2, e aí depois que rompeu, o ativo não conseguiu retrair, não conseguiu cair abaixo desse nível. Então testou uma vez aqui, consolidou, basicamente testou outra vez aqui e acabou finalizando nessa faixa de preço. Bom, agora eu estou na plataforma do MentorQ, que é onde eu tenho essas informações, os dados do gama. Lembrando que aquelas linhas no gráfico do TradingView não é o próprio TradingView que me disponibiliza aquelas informações. Muita gente me pergunta, quem me disponibiliza aquelas informações é essa plataforma aqui, o MentorQ. E eles têm integração com o TradingView. Então, eu consigo linkar a minha conta do MentorQ com a minha conta do TradingView. Então, qualquer ativo que eu queira ver, eu vou ver os níveis lá no TradingView. Porém, é muito importante nós olharmos para esse gráfico aqui do ativo que a gente quer operar para entender quais são as concentrações mais importantes, porque lá no gráfico aparecem algumas. E nem todas, como vocês puderam ver, respeitam, algumas respeitam mais. Então, por que que respeita algumas e alguns não respeitam? Por causa da concentração de gama de cada uma delas. Então, estamos olhando aqui para o SPY 0DTE do dia 25, que foi ontem, aqui na parte da manhã. Então, nós temos as concentrações aqui, e os strikes aqui do lado esquerdo. Então, vocês podem ver que ontem
foi basicamente do gama positivo. Essas barras aqui verdes significam concentração de gama positivo e as vermelhas de negativo. Então, vocês podem ver que tinha muito gama positivo, por isso que o ativo subiu, basicamente. E aqui no 573, no caso do SPY, foi onde exatamente ele achou um fundo. Então ele foi, testou esse preço e depois subiu. Por mais que a maior concentração era no 579, o ativo não teve força para subir até lá, né? Então ele foi e finalizou aqui próximo dos 576. Olhando agora para o mesmo exemplo, só que para a NVIDIA, nós vemos aqui que a maior concentração era no 120. A concentração com maior gama funciona como um ímã, aquele strike acaba atraindo o preço do ativo. Então, no caso da NVIDIA, ela subiu, caiu um pouco, porém a maior concentração de gama era no 120 e o ativo permaneceu e acabou fechando bem próximo desse nível. Nós podemos ver aqui hora por hora. Então, se nós avançarmos no tempo aqui, nós podemos ver que o ativo subiu, só que a maior concentração continuava no 120. Se a concentração do gama dos 122, por exemplo, começasse a aumentar e a do 120 começasse a diminuir, provavelmente nós teríamos o ativo chegando no 122. Então, avançando de novo, ele retraiu um pouco, avançou de novo e ficou nesse vai e vem até no final do dia, finalizando próximo no 120. Para finalizar o vídeo de hoje, estou aqui nos dados do QQQ. Então, nós temos algumas pontuações aqui, alguns scores. Então, sazonalidade vem melhorando. Quem acompanha os vídeos já há mais de 4, 5 dias, saiu de negativo para neutro e agora está levemente positivo. Então, a sazonalidade diz o quê? Baseado na história do ativo, nos últimos 20 anos, essa semana de março costuma ser positiva ou negativa. Nos próximos 5 dias, costumam ser positivos ou negativos. Então, ele diz que tem uma margem aí levemente positiva para cima. Tá? O momento está em neutro, a volatilidade está neutra também, abaixou bastante. E as opções aqui também está em neutro. A condição do gama virou para positivo no dia de ontem. Então, como eu venho comentando alguns vídeos atrás, o cenário do mercado vem mudando, o gama vem mostrando essa mudança, por isso que o ativo vem e o mercado como um todo vem subindo. Se nós olharmos para as expirações, para as próximas expirações, para ver o que o ativo pode fazer nos próximos dias, nós temos do dia 26, que é hoje, dia 27, e do dia 28, que é sexta-feira. Um alvo que eu vejo aqui para sexta-feira é os 498, tá? Então tem uma quantidade interessante aqui para os 498, para o QQQ. Como vocês podem ver, baixo interesse dos vendedores aqui no ativo. Então, o cenário vem melhorando bastante nos últimos dias. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Nós fazemos um vídeo como esse todo dia, então acompanhe os nossos vídeos. E caso você queira que eu comente, que eu olhe algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.